pessoal, tudo bem? Nossa questão aí de número 149 sobre empregos porquês da CES Gran Rio. Vocês repararam que nós temos aí um cenário novo, feito especialmente para vocês, com muito carinho, claro, né? Tudo aqui é feito para vocês. Então eu espero que vocês gostem. Quem não gostou pode expressar sua opinião, pode dar sugestão, elogiar, criticar, enfim, nós somos muito democráticos aqui, tá? Eu espero que vocês gostem porque foi feito aí, embora seja simples, com muito carinho, como tudo que é feito aqui no meu canal, tá ok, pessoal? Vamos lá. Pois bem, o abraço de hoje vai para o Luiz Melo, que diz o seguinte: os candidatos a oficial da Polícia Militar de Minas Gerais assistem o senhor. Então um abraço aí para todos os candidatos a oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, em especial para o Luiz Melo, que me mandou o recado, galera. Pois bem, outro recadinho aqui, pessoal, é o seguinte: as aulas do meu canal, todas as aulas que estão postadas, tem mais de 500 aí, né? Elas estão atualizadíssimas. A reforma ortográfica, né, ela já começou a mudar lá em 2009, tá? Ou a reforma começou em 2009, já era vigente em 2009. Tá? A maioria dos livros, esmagadora, já estava aí de acordo com a nova ortografia em 2009. Eu comecei a postar as aulas em 2011, então óbvio que todas as aulas estão aí atualizadíssimas, não tem nenhuma aula desatualizada, tá, pessoal? Então, dito isso, a nossa questão é uma questão sobre emprego dos porquês. Vocês dão um pause, resolve e volto aqui pra gente corrigir. Pause! Pois bem, vamos corrigir. Claro, né, pessoal, sendo uma questão de emprego dos porquês, a primeira coisa que tem que fazer é identificar os porquês, e eles estão aqui. Aí é aquela função que você já tem que saber: existe porquê separado sem acento, separado com acento, junto com acento, junto sem acento, aquela função toda. Pois bem, pessoal, vamos analisar cada uma delas. Aqui na A, pessoal, tem um caso típico, né, de duas palavrinhas, e por isso deve ser separado. O que eu tenho aqui? Eu tenho por preposição e um que pronome relativo. Como é que eu sei? Ó, a rua que transitava. Não, por que não é a rua que transitava? Porque eu tenho um verbo transitar aqui. Quem transita, transita por, pessoal. É igual, é pela qual ali. É a mesma coisa que pela qual. Quem transita, transita por algum lugar. E esse que aqui equivale à rua. A rua pela qual transitava o caminhão de lixo estava muito esburacada. Então, por que as pessoas dizem, por que não unificou aí com a reforma ortográfica um porquê e deixou um porquê só? Porque não tem como, são várias regrinhas aí que impedem de juntar esse porquê e fazer um porquê só. Eu tenho aqui duas palavras, um por preposição, que é exigido pelo verbo transitar aqui, né? E um que é pronome relativo, que equivale à rua. Então não tem como juntar aqui, de jeito nenhum, são duas palavras, não é uma palavra só, tá? E aqui está corretíssimo, equivale a pelo qual, pela qual, é porquê separado e sem acento, porque são duas palavrinhas, preposição por, mais que pronome relativo. Na B eu tenho um caso clássico, né, pessoal, de conjunção, e não é explicativo, é causal, né? Aqui, ó, aqui tá certo, né, como a gente viu, aqui também tá certo. É um caso de conjunção causal. Sentei-me à sombra da mangueira, por quê? Porque eu precisava descansar. Por que tu sentou à sombra da mangueira? Porque eu precisava descansar. A causa de eu ter sentado na sombra da mangueira é porque eu precisava descansar. Então, por que substitui aí por visto que é a locução, né, conjuntiva causal, e o porquê é a conjunção causal propriamente dita, tá certo também. Vamos lá para D, olha o que acontece na D, que também tá certa. Eu tenho um o ali, pessoal, isso é artigo, né? O artigo substantiva qualquer palavra. A função do porquê, assim junto, como está aqui, a função da palavra porquê é conjunção causal ou explicativa, tá, pessoal? Mas o que aconteceu aqui? Eu coloquei um artigo na frente. Quando eu coloco o artigo na frente, o artigo ele tem a capacidade de substantivar qualquer palavra. Então o porquê que era a conjunção aqui virou aqui um substantivo. E aí ele coloca-se aquele acento, tem que colocar aquele acento ali para dizer, ó, eu virei substantivo, porque eu tenho um artigo ali na frente. Então fica o porquê, aí tudo junto e com acento, tá certo aqui também. E aqui embaixo, o mesmo caso da B. Saiu correndo. Por que tu saiu correndo? Porque precisava apanhar logo todos os sacos de lixo. Mesmo caso, equivale a visto que, é uma conjunção causal, mesmo caso da B. E na C, qual é o erro, pessoal? O erro aqui é que eu também tenho duas palavrinhas, que vale aqui, ó, porque, né, porque os candidatos, os catadores de lixo, estão quase sempre brincando. Por quê? E aí, claro, eu coloco o motivo ali, mas o que acontece? Eu esbarro num ponto e um ponto maior,
que é o ponto maior? Que não é a vírgula, né? Que não é o dois pontos, o ponto e vírgula. O ponto maior é aquele ponto que encerra alguma coisa. O ponto de exclamação, o ponto de interrogação, o ponto final, são os pontos maiores aí, digamos assim, tá? Então, quando esse que do porquê esbarra num ponto maior, ele automaticamente deve vir precedido, ele deve vir com um acento circunflexo. Então aqui está errado. Ó, o certo seria assim, com acento circunflexo ali. É fácil se a pessoa estudou, mas nem todo mundo sabe, né? Então sempre que esse que do porquê aqui lá no final de pergunta, né, ele esbarra no ponto ali, no ponto maior, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou ponto final, ele deve vir ali com o acento circunflexo. Então, claro, essa aqui está errada, né? Porque ele não trouxe ali o acento circunflexo, uma vez que esbarrou no ponto de interrogação, pessoal, final de pergunta, porque separado e com acento no final, lá antes do ponto de interrogação, lá no final, né, pessoal? Então, a alternativa correta aqui é a letra C, galera. Tá ok, pessoal? É isso aí.